Galera, esse tarifaço tá dando muito assunto na internet, tá dando uma briga entre Donald Trump, governo Lula, envolvendo também o ex-presidente Jair Bolsonaro e envolve diretamente você. Você é consumidor, nós consumidores, né? O que que essa relação ela tá afetando, galera? Primeiramente, vamos entender o seguinte: o que que é uma tarifa? Imagine que o Brasil ele exporta seus produtos como café, carne, laranja para os Estados Unidos. Quando esse produto chega lá, uma tarifa nada mais é do que um imposto extra que os Estados Unidos colocam sobre os produtos quando eles chegam lá, né? E quando esse imposto ele é alto, significa que os produtos brasileiros ficam mais caros e menos competitivos. Ou seja, os americanos eles vão comprar menos. Menos em quantidade, não é menos em valor, menos em quantidade. E aí o que aconteceu, gente? Recentemente, a cúpula dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro há poucas semanas, teve uma reunião entre os países membros, né? E eles discutiram, dentre outras coisas, que eu coloquei até recentemente aqui no canal, eles discutiram sobre um sistema econômico menos dependente do dólar, que é a moeda americana. Só que isso deixou o Trump meio incomodado, ele ficou bolado. E o que que ele fez? Ele impôs 50% sobre os produtos brasileiros em retaliação a essa medida. Ou seja, ele aumentou muito o preço dos produtos lá fora. E aí o que acontece? Se aumenta muito o preço lá fora, você não compra. Então essa decisão deixou o governo brasileiro tipo assim, caraca, e agora? Tô perplexo. Eles não esperavam e acharam isso injusto, até porque o Brasil tinha uma boa relação com os Estados Unidos, né? Mas o Brasil não ficou parado. E aí o governo Lula, hoje, ele falou, já que você vai tarifar mim, eu vou tarifar você. Toma lá, dá cá, é olho por olho. E isso ele aciona a uma lei chamada Lei de Reciprocidade. Nada mais é do que o seguinte: se você aumenta impostos para mim, eu aumento impostos para você e ficamos assim até para equilibrar, para proteger os nossos produtores e equilibrar as nossas relações comerciais. Só que isso vira uma guerra tarifária que pode ter consequências. Para nós, pode significar o aumento de muitos produtos e dificuldade de as nossas empresas venderem lá fora. Por exemplo, a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira de fabricação de aviões e tem uma parceria com a Boeing. Então, imagine só, essa troca de produtos, essa compra de produtos, essa troca comercial, de parceria entre Embraer e Boeing. Isso pode afetar a economia do país e o crescimento com um crescimento menor e possível alta da inflação. Ou seja, os produtos podem subir de preço. Por outro lado, os Estados Unidos também vai sentir esse impacto, porque depende muito das matérias-primas brasileiras, como por exemplo o petróleo, produtos agrícolas, inclusive como esse exemplo que eu acabei de citar da relação Boeing e Embraer. Ou seja, essa guerra, essa disputa comercial pode prejudicar os dois lados. Além disso, tem uma questão que não é só econômica não, tá, gente? Tem uma questão que é política. O Trump, ele mencionou numa carta o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso mostra que muitas das decisões comerciais, elas estão misturadas com interesses políticos e diplomáticos, até porque o Donald Trump, ele sempre foi um grande aliado do Bolsonaro e vice-versa. E o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele responde a um processo criminal aqui no Brasil, na justiça brasileira, que meio que está blindando o caminho do Bolsonaro. Não foi à toa que o filho do Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos. Talvez tenha uma articulação política por trás disso. Não é à toa, ninguém sai. Um deputado eleito aqui, federal, pede licença para ir para os Estados Unidos e fica lá e essas coisas acontecem. Enfim, vou deixar no ar. Deixa esse assunto para um outro momento. Mas voltando, para a gente poder entender a história e a geografia, ela é importante para a gente entender o exemplo real de como a economia mundial funciona e como as decisões
de ambos os países podem se conectar com a política, com a diplomacia e com o futuro do crescimento econômico do nosso país. Então, imagine você que está estudando para o Enem, estudando para um concurso, para um pré-vestibular, pega lá a sua questão e tem uma questão assim sobre quais são os possíveis efeitos econômicos que uma guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil, ou Estados Unidos e China, como teve também há um tempo atrás. Então você já vai estar direcionado nesse caminho. De que forma a influência geopolítica atua nas decisões econômicas e comerciais. Isso você tem que estar ligado nessas questões. Então, seguindo aqui o Pega Visão, você vai ter bastante possibilidade de falar sobre assuntos do cotidiano, de como articular, como o contexto cotidiano está relacionado, sim, na sua vivência. Beleza? Curtir esse vídeo? Comenta, compartilha, troca informações, vamos debater aqui pelos comentários e quem sabe até um próximo vídeo aí. Beijão!